Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Boa noite, amigos, tudo bem? Uma ótima noite para todos. Meu nome é Mário Henrique. E eu sou Regiane Santos, estamos aqui mais uma noite com vocês para poder falar um pouquinho do nosso dia a dia e do grande amor de Deus que Ele tem por nós. É isso aí, pessoal. Pessoal, peço desculpas a vocês porque eu tô assim, uma gripe assim, que é inacreditável. Não consigo nem falar, por isso que eu tô. Mas, enfim, estamos aqui, porque Deus é mais e poderoso, não tem jeito. Mas não escapamos das gripes, não tem jeito. Mas, enfim, pessoal, hoje é o seguinte. Primeiro que eu gostaria de deixar um aviso aqui, que amanhã a nossa live começa às 20h30 e vai ser para o Centro de Recuperação para Dependentes Químicos, junto com o pastor João e a pastora Sueli. Isso amanhã, dia 7. E na quinta-feira, na Vila Salete, na Rua Dolores Ribeiro, 108, Noite dos Milagres, a partir das 20 horas, não esqueça, a partir das 20 horas, Noite dos Milagres, tá? Pessoal, o tema hoje é muito interessante, que é o seguinte, eu vou falar. Qual é o seu... o que você acha que você representa dentro do cristianismo? Você como cristão, como você se considera? Como você se vê dentro do cristianismo? Com o seu irmão, com o seu parente mais próximo, com o seu cônjuge mais próximo, com os seus filhos, como você se vê como cristão dentro de uma relação familiar e de amizades? Então, vamos lá, né? Eu vou responder a pergunta como se ele estivesse fazendo para mim. Isso, legal. Isso, pronto. Então, assim, quando eu me converti, eu era muito nova, né? Quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha apenas 17 anos. E o fato de eu ir para a igreja era como se fosse uma libertação, porque meu pai era muito rígido comigo, né? E ele não deixava eu fazer nada. Quando eu comecei a ir para a igreja, ele começou a permitir que eu tivesse amigos, que eu pudesse passear, viajar com o pessoal, né? Então, ali eu me vi me abrindo para um mundo, não um mundo lá fora, mas um mundo diferente, onde eu tinha a liberdade de expressar quem eu era, né? Então, ali eu pude, mesmo de uma forma tímida, porque eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas devido a essa... de ser tão presa, né? Eu tinha essa dificuldade. Então ali eu comecei a despertar aquilo que tinha dentro de mim. E aí sim eu pude mostrar que a maioria das pessoas, né, me conhece dessa forma de ser amiga, de poder escutar, de poder dar conselho. Então eu vi que eu poderia, dentro do meio cristão, falar não somente do amor de Deus, compartilhar, mas também escutar as pessoas, de poder ouvir, porque muitas pessoas elas vão para a igreja, né, em busca de algo, e quando tem alguém que pode escutar, que está ali pronto para ajudar, é muito legal. E eu não fazia distinção de idade, mesmo eu sendo nova. Logo quando eu entrei para a igreja, eu fui ser a secretária ali da igreja, né, trabalhei na igreja sendo secretária, e ali eu tinha o conhecimento assim da maioria das pessoas que frequentavam a igreja, e eu mandava cartinha quando a igreja mandava cartinha de aniversário, eu sempre escrevia um bilhetinho. Então, adolescentes, crianças, senhoras, todo mundo tinha vamos colocar assim, esse chamego meu de poder ter um contato diferenciado. E com isso, eu pude me mostrar mais. Então, aquela menina presa de antigamente conseguiu se libertar. Então, eu vendo isso, eu levei isso para o resto da minha vida, né? Em todo lugar que eu estava, eu tinha
esse dom de ouvir as pessoas. Tanto que eu fui trabalhar num abrigo, né, onde eu tinha que ouvir aquelas moradoras de rua que muitas vezes em conflito, eu tinha que intermediar aqueles conflitos, sentar com elas e ouvir um pouquinho da história. Então eu acho que Deus usa o dom de cada um naquilo que ele faz de melhor e ele coloca ali ao seu favor para poder trabalhar na obra. Aí você colocou, interessante a colocação que você fez, assim, de maneira, você veja os caminhos que são percorridos, os caminhos que levam uma pessoa à religião, que levam uma pessoa ao cristianismo. Quer dizer, ela foi por conta de querer, inclusive, por conta até mesmo de uma situação de não ter uma relação boa, de amizades assim por diante, que acabou na igreja sendo o princípio dela, o ponto de partida dela para as coisas, mas que na verdade, por exemplo, o sentimento de cristianismo, o sentimento de buscar a Cristo ficou assim para segundo plano a princípio. A princípio ficou para segundo plano. Depois, não, porque sempre funciona mais ou menos assim. A pessoa vai por um caminho e acaba buscando outro, como no meu caso também. Não foi diferente. Então, de repente, às vezes as pessoas demoram para buscar Cristo, para procurar Cristo, achando, não, frequente, vá ouvir a palavra. Independente, sabe, porque muitas vezes o pessoal está ouvindo a palavra, está dizendo por aqui, está sendo por aqui. Você perguntar o que foi falado 5 minutos antes, ele não lembra, ele não sabe. Mas, de qualquer maneira, a religião, é importante que a gente diga que o sentimento de quando a gente vai buscar Cristo, quando a gente vai buscar a religião, o mais importante é buscar a Ele. Não por alguns motivos, por N motivos, por único motivo, amor a Cristo. De você dizer, Cristo, eu quero me salvar, eu quero estar salvo, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa em comunhão contigo, sabe? E esse sentimento, ele às vezes demora um pouco para você perceber o quanto ele te ama, o quanto realmente você pode tudo com ele, sabe? Quando diz pode tudo mesmo. Ele é maior que tudo, ele te traz paz, ele traz amor, ele traz carinho, ele traz tudo, compreensão, paciência, ele traz tudo para você. Só você querer, você se entregar de corpo e alma realmente, sabe? Eu acho que essas são as grandes diferenças, sabe? Ouvi uma coisa hoje muito interessante, você é cristão ou evangélico? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, para hoje, para amanhã. Você é um cristão ou um evangélico? Eu. Importante que se fale, que se diga. Sabe, quando a gente salienta muito o eu, dá a impressão que o Cristo ficou lá atrás. Sabe? Então, é importante o contrário, sabe? É o Cristo na frente. O eu vem depois. Não tem, sabe? É o Cristo primeiro, depois o eu. Então, são as condições que hoje são colocadas, que a gente vê muita gente falando sobre cristianismo, sobre religião, sobre Deus, sobre evangelho, sobre pregando pra caramba e tal. Eu entro nos spaces do X, nos spaces da lá. O que tem de gente pregando, o que tem de gente falando em Deus, o que tem de gente... E você fica assim, como? Onde? Como é? Sabe? Cada um dando uma interpretação, cada um dando... Não interessa. Não interessa. O interessante é que ele está falando de Cristo. O interessante é que ele está tentando passar alguma coisa. O interessante é que ele está tentando levar a palavra. Sabe, pessoal? Então, é aquilo que eu estava falando ontem. Você vem para orar ou para reparar? Não, eu vou para escutar as pessoas falando. Independente de quem quer que seja. Ele está tentando passar a palavra, ele está tentando falar, entendeu? Um com mais sabedoria, outro com menos sabedoria, mas quando é do coração, não tem para ninguém. Vem lá do fundo do coração, não tem para ninguém. E isso daí eu acho que é importante para caramba. Por favor, aí. Então, como o Mário falou, né? A forma que você vai para a igreja, vai buscar, se você vai com o coração sincero, é Deus que vai trabalhar toda a mudança que precisa ser feita. Então, não tenha medo de ir da forma que você está. Eu não sei a forma que você está,
mas Deus te conhece. Então, quando você Exatamente. receber um convite, falar assim, vai lá na igreja, né? Vem conhecer a minha igreja, vai escutar a palavra, né? Antes de entrar na igreja, a caminho da igreja, se coloque já diante de Deus. Senhor, eu estou indo lá, ou seja porque eu tenho problema, ou seja porque eu quero apenas te escutar. Mas seja sincero de coração. E ali, naquele momento que você ouvir a palavra, esqueça o que está acontecendo ao seu redor e se entregue àquele momento. Deixa Deus falar no seu coração. Exatamente. Né? E aí as coisas vão acontecendo, as coisas vão tendo a mudança. Por quê? Como a gente fala, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente sabe que a verdade liberta. Então, é através dessa verdade, que é a palavra de Deus, que vai fazer as mudanças que você precisa fazer. Então, não espere isso acontecer de você. Ah, não, eu só vou para a igreja quando eu parar de fazer o que eu faço. Ou de frequentar o que eu frequento. Ou de falar da forma que eu falo. Não. Vá e coloque a sinceridade do seu coração e deixe ele trabalhar. Quando eu fui por um convite de uma moça na verdade eu fui porque minha mãe me levou. E aí ali eu vi aqueles adolescentes todos unidos, né? Falando do amor de Deus, e eu pensava assim, nossa, eu não posso nem ter amizade. Então eu fui não em busca de algo, mas ali eu vi algo que ia me satisfazer. E a partir dali, quando eu me entreguei de verdade, realmente eu comecei a ser usada por Deus naquilo que eu tinha o dom. Então é isso, cada um tem um dom. E Deus vai poder te usar da melhor forma. Então, às vezes, o problema que você está passando vai ser algo que vai transformar a vida de outra pessoa também, né? Então, você vai superar, você vai ser curado e depois você vai curar outras pessoas. E justamente aquilo que a gente vem falando. Quando você vai para o culto, você vai para a igreja, da porta para dentro, esquece, Deus te toma conta, Deus te olha. Cristo vai te abençoar, Cristo vai, deixa os seus problemas na rua, vem para dentro da igreja, dentro do outro, cai para dentro da igreja, sabe, de coração limpo, dizendo, Cristo, aqui eu me entrego a ti, aqui o Senhor é o meu mestre, sabe, é o meu rei, o Senhor aqui é que vai, e Ele determina a sua vida, pode ter certeza, você sai de lá outra pessoa, mudado completamente todas as vezes. Então assim, pessoal, sabe, a gente tem esse convite para vocês, novamente, para amanhã, a partir das 20 horas, do Dolores Ribeiro, 108 Vila Salete, Noite dos Milagres. Compareçam, participem, sabe? Vai ser uma noite assim maravilhosa, sabe? Cheia de unção, cheia, sabe, do Espírito Santo, com certeza, tá, pessoal? E isso na quinta-feira, a partir das 20 horas, das 20 horas. Amanhã, a partir das 20h30, nós vamos estar no Centro de Recuperação com o pastor João, a pastora Sueli, para dependentes químicos, a partir das 20h30, fazendo a livezinha de lá, direto de lá, para mostrar para vocês o trabalho maravilhoso que é feito, que não é só, às vezes, no bastidores, que nem diz o outro, né? Às vezes a igreja. Não, a igreja trabalha, sabe? Pastores trabalham muito, não é pouco não, sabe? E a coisa... E sabe, e de repente, quantas pessoas, inclusive eu, já foram ajudados, né? Então é importante, sabe, que vocês assistam, participem, divulguem também, sabe, para que as pessoas vejam. E o mais importante é que a sementinha que a gente está tentando plantar chegue até vocês, sabe, de uma forma limpa, de uma forma boa, de uma forma sadia, sabe, com responsabilidade, com tranquilidade, sabe, e o mais importante, tudo isso com verdade, nada da boca para fora, com verdade, tá certo, pessoal? Fica aqui o meu boa noite, um bom descanso a todos, uma noite maravilhosa, e amanhã estaremos juntos com vocês. E o tema amanhã não vai ter tema, amanhã vai ser vícios. Se você tem alguém, né, na sua família ou conhecido que está passando por uma situação de algum tipo de vício, compartilha para que eles assistam lá. Exato. Vai ser ao vivo, né, de Exato. lá. E também a família, né? É muito bom a família saber como lidar com essas situações para que essas pessoas não voltem para os vícios também, né? Exatamente. Então a gente espera que vocês possam estar conosco amanhã também, desejando para vocês todos uma ótima noite, uma excelente semana. Eu sou o caminho,
a verdade, a vida. Eu sou o remanso, o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tchau, Tchau, gente. Uma boa beijo, noite. bom descanso a todos.